Oscar. Eu dava aula de inglês aqui, eu trabalho no ETEC José Rocha Mendes, lá eu dou aula de português e de inglês, para todas as séries, né? Primeiro, segundo e terceiro ano. Sim, você puder falar um pouco sobre o que é ETEC, como funciona? Então, a ETEC a sigla ETEC é Escola Técnica Estadual, né? O que isso significa? O ensino médio lá nas ETECs, ele é integrado a algum curso profissionalizante, alguma área. Então a gente pode ter, por exemplo, lá onde eu trabalho, né, na ETEC que eu trabalho, a gente tem um integrado com administração, com design gráfico, design de moda, modelagem do vestuário, automação industrial e eletrônica. Além de ter o que eles chamam de novo ensino médio, que é com itinerário formativo. Temos mais um. Cada ETEC tem, não são todas que têm os mesmos cursos, às vezes, né? Tem alguns cursos que são comuns, algumas ETECs, em especial administração, mas quando a gente vai estudar na ETEC, quando você pretende estudar e se inscrever, você escolhe o curso e aí você verifica onde é que tem aquele curso que você quer e aí você faz a inscrição baseado no curso que você deseja. Assim que funciona. Entendi. E como funciona esse novo ensino médio lá na ETEC? Então, assim, esse novo ensino médio, que a gente chama de itinerário formativo, é assim, ele tem as áreas do conhecimento. Então, tem a área de linguagens, a área de ciências humanas e sociais aplicadas, e a área de exatas e a área de biológicas. Biologia. O que nós temos lá é ciências humanas e sociais aplicadas. Então, além das matérias do ensino médio, normais, né, português, matemática, geografia, história, enfim, existem algumas matérias que a gente chama de projetos, que são laboratório de investigação científica, estudos avançados em ciências aplicadas, laboratório de processos criativos. Então, nessas aulas são desenvolvidos projetos. Por exemplo, no ano passado eu dei a matéria de estudos avançados e a gente desenvolveu um trabalho como se eles fossem formar ONGs, né? Criar ONGs. Então eles tiveram que fazer as pesquisas de como funciona uma ONG, como ela é mantida. Aí eles fizeram propaganda dessa ONG, fizeram como assim, não só propaganda, mas campanhas para como arrecadar, realmente como se ela fosse funcionar. Infelizmente não dá para a gente colocar em prática, mas se alguém chegasse e falasse, olha, eu quero pôr essa ONG para funcionar, ela estava perfeita. Tem no laboratório de investigação científica e estudos avançados, eles trabalham juntos. Então, eles fazem as pesquisas no laboratório de investigação científica e colocam em prática nos estudos avançados. E, então, se tiver, no nosso caso, né, ciências aplicadas, a gente sempre tinha alguma coisa de assistência social, coisa do gênero. Dependendo do eixo temático, né? Aí por exemplo, se fosse biologia, eles vão fazer algum tipo de pesquisa sobre, sei lá, vacinas, doenças, enfim, depende do eixo temático. Mas a diferença básica é essa, são essas matérias que, como nós temos as matérias técnicas nos cursos que a gente chama de quem encheu o meu governo, de MTEC, que é médio técnico, lá eles têm, no lugar das matérias técnicas, o ensino médio do itinerário formativo tem essas matérias de laboratório e projeto. Sim, é tudo específico, né? Tudo específico, exatamente. A gente separou algumas dúvidas que os alunos da nossa escola têm sobre a ETEC. Então, nesse assunto de vestibulinho, né, que pra gente é um assunto mais interessante, na época, a gente já. que tá no ano, só pensa nisso o ano todo, né? Aí, uma das dúvidas deles é quando que vai ser a prova? A prova geralmente é no começo de dezembro, entre dia 12, 13, por aí. Normalmente é na primeira quinzena de dezembro, mas o período de inscrição vem bem antes. Normalmente o período de inscrição começa ou em setembro ou em outubro. E antes você faz a inscrição, tem a taxa, né, que tem que ser paga de inscrição. Isso realmente eu não estou sabendo, porque ainda não chegou para a gente o material, então não sei quanto vai ser. Mas para alunos de baixa renda ou de escolas públicas, você pode pedir isenção da taxa.
Aí você tem que fazer o requerimento, pedindo a isenção da taxa. Tudo isso é feito via site. Tudo é feito pelo site do vestibulinho. Pede a isenção, aí tem um período que eles vão deferir ou não o seu pedido de isenção, e aí você se inscreve. Não, a inscrição já está feita. Aí você ou paga o boleto ou fica tudo bem. Fechou, entendi. E, tipo assim, vamos ver aqui algumas das dúvidas que a gente anotou. Se o curso vai estar envolvido com as matérias, vai ser tudo junto? Vocês querem saber se é separado um período para ensino médio? Não, é tudo misturado. Tudo misturado. Por isso que a gente chama de integrado. A gente fala misturado no jeito possível, mas ele é integrado. Por quê? Por exemplo, a gente tem, eu vou dar como exemplo para vocês o curso que eu mais dou aulas, né? Minha quantidade maior de aulas está em 2 cursos, que é modelagem do vestuário, que a gente chama de moda, que é bem legal, e automação industrial. Então, por exemplo, eu tenho que, na aula de inglês, eu dou aula de inglês para eles também, eu tenho que trabalhar um pouco mais no vocabulário técnico que eles vão usar. Então, quando eu vou falar com o pessoal de moda, eu tenho que explicar para eles os materiais da costura, né, passar com o vocabulário: tesoura, máquina de costura, agulha, linha, os tecidos, né, o que é algodão, o que é seda e tal. Então, tudo isso a gente vai passando essas informações. Então, o vocabulário, ele é integrado, né? Língua portuguesa, tudo bem, a gente prepara para vestibular da mesma forma. Ele, não é porque você está fazendo um técnico que a gente deixa de lado a parte de vestibular, Enem e tudo mais. Não, pelo contrário, a gente fica bastante em cima assim. Mas as matérias técnicas às vezes pedem ajuda para a gente, né? Do que a gente chama de base nacional curricular. O que é a base nacional? São as matérias que tem em todos os cursos e no ensino médio normal também, que não é técnico, né? Nas escolas estaduais, municipais, enfim. Então, eles às vezes pedem uma ajuda. O professor de história, por exemplo: olha, dá uma entradinha aqui na parte de história da automação industrial, conta para eles como é que começou a Revolução Industrial, aquela coisa, dá uma ênfase. Não solicitar ajuda. Isso, a gente vai trabalhando em conjunto. E temos os projetos também, né? Então, os projetos normalmente entram, por exemplo, no 3º ano, existe o TCC. Sim. Vocês fazem monografia aqui ainda não? Não. Não, era só no ensino médio. Isso, aqui ainda. Aqui agora é só. Eu sou da época do médio aqui. Então, eles fazem o TCC, né? O trabalho de conclusão de curso. Então, eles fazem a parte prática, que é o quê? Por exemplo, em moda. Eles têm um tema, aí eles, esse ano, por exemplo, foram as vanguardas europeias. Então, eles escolheram um movimento cultural, surrealismo, futurismo, enfim, uma delas, e criaram uma coleção de roupas, né? Baseada naquele movimento cultural. E aí eles têm que fazer a roupa. Eles fazem uma coleção, mas escolhem uma só para fazer. E fazem uma monografia também. E nessa hora entra o professor de língua portuguesa, que faz a monografia. Eu faço a revisão, ensino como escrever a parte acadêmica e tudo mais. Então a gente sempre se ajuda, está sempre tudo junto ali. Mas em termos de grade, né, a grade dos horários, eles têm, vamos supor, a primeira aula de língua portuguesa, a segunda aula de eletricidade básica para automação, a terceira aula é geografia. Então é tudo bem misturado. E acaba que cada um ajuda o outro e Sim. Entendi. Outra dúvida deles é quando que começam os cursos técnicos? Se são no ensino médio, desde que entra? Desde que entra. A partir do 1º ano já tem matéria técnica. Então, porque é muita coisa. Então não daria para... E aí não seria integrado também, né? Se você separa, não seria integrado. Então, a partir do 1º ano já tem várias matérias técnicas. A iniciação, né? Porque se entrar com 14, 15 anos e ter que mexer logo num elevador industrial, né? Como é que você vai fazer? Então, eles começam com o básico, circuitos elétricos, aquela coisa toda. No caso, exatamente. Começa devagar e no 3º ano, uma boa parte das matérias já são técnicas para correr atrás mesmo, sai certificado. Para você escolher o curso técnico, você escolhe na própria inscrição? Como que funciona? Isso, você escolhe na inscrição.
Ah, eu gosto de, sei lá, eu sou uma pessoa que gosta de mexer, consertar as coisas, então eu vou fazer eletrônica, eu vou fazer automação. Sim. Aí você vai lá no site do vestibulinho, você procura onde tem esse curso, né? Você procura pelo curso e você se inscreve. Você pode se inscrever em mais de uma ETEC, né? Então, mas aí, infelizmente não tem outro jeito, você paga várias inscrições. Mas você pode escolher, se não me engano, acho que até 3. E aí você escolhe ali. Então, o importante é você saber que existem inúmeras ETECs. Aqui, por exemplo, vocês têm a George Street aqui em São Caetano, mas só tem ela. Então, Tem poucos cursos, né? Poucos cursos e a demanda é muito grande. O que eu falo, que eu quero dizer com demanda? Muitos alunos por vaga, muitos candidatos por vaga. Em São Paulo, a gente tem aqui na borda, por exemplo, lá onde eu trabalho na Vila Prudente, você atravessou para o outro lado da Avenida do Estado, você está em São Caetano, né? Sim. Super perto. E as ETECs são colocadas meio que estrategicamente para acesso. O metrô, por lá que eu trabalho, ela está a 2 quarteirões da estação do metrô, do monotrilho e do terminal de ônibus da Vila Prudente. Colado. Não tem como você errar. Então tem que abrir a mente, sim. Tem que abrir, porque de repente, por exemplo, modelagem vestuário. Você, né? Eu gosto de moda, eu gosto de desenhar, eu quero aprender a costurar, porque costura, realmente, né? Eu quero aprender. Mas aqui não tem, que pena, não vou fazer. Não. Vai lá e faz. Procura outra. Então é importante. E a demanda é menor, porque nós temos muitas ETECs em São Paulo, né? Aí, de repente, eu quero até fazer administração mesmo, não tem problema. Administração é um curso que basicamente em todas as ETECs tem. Mas é muito concorrido aqui. Ou na Júlio de Mesquita, ou na Lauro Gomes, que são mais aqui do ABC, né? Faz lá do lado, tem o Camargo Aranha, que é perto de metrô também, tem o Rocha. O Rocha, para quem está aqui em São Caetano, o Rocha Mendes é muito fácil o acesso. Você está lá, eu sei porque eu vinha de lá para cá, daqui para lá, né? Eu trabalhava nas 2 escolas. Você desceu lá no Tamanduateí, que tem ônibus aqui que vai para lá, desce, pega um metrozinho, pum, você está 2 quarteirões da escola, é muito fácil. Sim. Então, é isso que vocês teriam, que eu gostaria que vocês vissem, né? Abram a mente para esse tipo de coisa, porque fica restrito aos cursos que tem aqui. E aí acaba que você começa a fazer um curso, não é o que você quer. Não é o que eu quero. Não ficar focado em uma só, abre a mente, procura outra. Porque é muito chato você fazer um curso que você não gosta. Sim. Mas é que meu pai... Gente, uma coisa que eu costumo falar. É que meu pai queria que eu fizesse curso X. Gente, não vai nessa. É o que você quer. É o que você quer, porque vai trabalhar em você. Vai ser 3 anos. Quem vai estudar é você, exatamente. Então, é muito chato. E às vezes, de repente você até descobre no meio do caminho que não era bem isso. Mas é uma formação que você já tem. Se você for comparar com escolas, o ensino médio com escolas do estado mesmo, é muito diferente. Tá? A gente saiu por aí muitas coisas que tem até que caindo aos pedaços, vocês devem ter visto aí umas reportagens aí que tinha algum problema estrutural. Tem. Por quê? ETECs são prédios muito antigos. Sim. Então a manutenção deles é mais complicada. Tem prédio que é tombado pelo patrimônio histórico. Aí para arrumar fica difícil, né? Sim. Mas é muito, assim, os professores estão lá há muito tempo. Então a gente já tem aquele, vamos dizer assim, a gente já tem o traquejo, a gente já sabe como lidar. A gente tem várias atividades, eu até mandei para cá algumas fotos de alguns eventos que a gente faz. A gente sai para fazer city tour lá em São Paulo, por exemplo. Nós temos 2 datas muito importantes, uma no primeiro e uma no segundo semestre. Isso em todas as ETECs, que é a Semana Paulo Freire, que é em homenagem ao educador Paulo Freire, né, filósofo. E no segundo semestre é a Semana Tecnológica. Eu cheguei a levar, uma época, alguns alunos daqui para visitar quando eu trabalhava aqui. Nessa Semana Tecnológica, a gente expõe os trabalhos que são feitos lá. Então o pessoal de design gráfico mostra, porque design gráfico, mas eles também têm telas pintadas, tem que eles chamam de mock-up, que é sabe que quando você vê a propaganda do McDonald's, aquele lanche maravilhoso, que nunca vem na lanchonete, aquilo lá é fake. Ele é feito de massa, de madeira, de cimento às vezes. Aqueles cookies maravilhosos, aquele chocolate lindo que aparece. Não existe, gente. Aquilo não existe em lugar nenhum.
Então, lá na escola a gente tem alguns expostos, eles fazem isso que é para fotografar só. Sim, né? pra fazer marketing. Para fazer propaganda. Então, parece design gráfico, parece que é só no computador, não. Tem tudo isso. Antigamente o curso chamava comunicação visual. Eu acho que era até mais apropriado. Então a gente mostra tudo aquilo. O pessoal de de eletrônica, de automação, eles mostram o circuitinho funcionando. No primeiro ano já eles mostram. No primeiro ano eles fazem pisca-pisca. A gente fala, vai chegar o Natal antes da época, né? Eles fazem o pisca-pisca funcionar. O pessoal de moda faz desfile com as roupas que eles fizeram. A gente tem projetos que são de reaproveitamento de jeans, porque a indústria do jeans é a indústria que mais polui. Aquela coisa a tinta, enfim, é extremamente poluída. E a gente descarta jeans muito fácil. Sim. Então o que a gente faz? A gente tem uma tecidoteca, a gente arrecada jeans e eles fazem umas criações lá, colagem de retalho, faz vestido, faz coisa, é muito legal. Então são essas duas. E na Semana Paulo Freire a Semana Tecnológica é voltada para o público externo. E a Semana Paulo Freire, ela é voltada para os alunos. Então a gente faz um city tour, a gente vai lá para o centro da cidade, não precisa assustar não, vai um monte de gente, um monte de professores, tá? A gente tem apoio até da GCM e a gente vai visitar locais que vocês dificilmente iriam. A Catedral, o Mosteiro de São Bento, o Solar da Marquesa, aquela parte histórica, com o professor de história explicando, mostrando para o pessoal. Então, muito bacana, esses trabalhos são bem legais. E eu queria te perguntar como que funciona as provas. Por exemplo, se eu faço uma prova aqui para Georgia Street, aí eu só posso ir nela? Ou por exemplo, se eu quiser fazer na Rocha Mendes. Na Rocha Mendes, aí eu tenho que fazer lá? Não, você vai fazer a inscrição e aí você vai escolher as opções, tá? Aí se você escolhe onde você vai fazer a prova e se você passa ou não, tá? Então, mas se você se inscrever só para o Georgia Street, você vai poder fazer prova só para o Georgia Street. Se você escolher uma, entendeu? Mas se eu colocar uma prova não serve para as outras, só para aquela? Não, eu acho que para você fazer em outras, quando você faz mais de uma, aí sim ela funciona. Isso aí eu não tenho tanta certeza assim, tá? Mas parece que quando você se inscreve em várias, lógico que você não pode fazer prova em vários lugares, você não está em todo lugar ao mesmo tempo. Então você escolhe um dos lugares para fazer e daí aquela prova vale. Não tenho tanta certeza porque isso muda a cada ano, tá? Eles adoram fazer mudanças. Mas quando você faz a inscrição, você escolhe 2 cursos, pelo menos. Então, eu quero fazer, eu não sei se eu quero fazer design gráfico ou design de moda. O que eu vou fazer? Aí eu me inscrevo e ponho como segunda opção. Se eu não me classificar, porque o vestibulinho ele não é eliminatório, ele é classificatório. O que é isso? Não tem passei e não passei. Os primeiros 40 classificados entram. Se ele perder a data da matrícula, ele perdeu a vaga. E eu chamo o 41. E assim vai. Entende? Até o primeiro bimestre, eu posso ficar chamando alunos. Se eu desistir, não quero mais aqui, fui chamada na outra, quero ir para lá. Enfim, a gente pode fazer isso, vai ficando numa fila. Aí, mas se você não foi classificado para design de moda, mas na sua segunda opção você consegue entrar, ou vice-versa. Então, é legal sempre escolher os 2 cursos. Normalmente o pessoal escolhe eletrônica, automação, ou então design de moda e modelagem de vestuário. Porque são sempre um parecido. Não adianta você escolher eletrônica e administração, não tem nada a ver um com o outro. Sim. Mas aí você pode escolher. Então, dá essa chance para você ir para outros lugares, né? E outros cursos também. Estou na dúvida? Escolha os 2, o que eu passar eu vou. Se você perceber que aquele curso já não te faz tanto sentido, você consegue mudar? Não, você tem que fazer outro vestibulinho. Tem que fazer. Entendi. Você tem que fazer outro vestibulinho porque quando você entra, você já tem as matérias técnicas. Então, se você mudar, você vai perder o começo do técnico ali. A parte da base nacional, ok, mas e o técnico? Né? Você vai perder a base técnica, então não dá para mudar. Entendi, é verdade, você vai começar nesse sentido. Queria começar. Por onde que eles divulgam as datas das provas e se você foi classificado ou não?
geralmente pelo site, né? Eles têm a divulgação. A divulgação, na minha opinião, do Centro Paula Souza é mal feita. Eles, agora que parece que eles... Mas eles chegam assim na televisão, encerra-se hoje as inscrições para o vestibular. Gente, abrem hoje as inscrições, que era melhor, né? Mas a gente coloca cartazes, se vocês quiserem até eu posso trazer depois, eu peço para ele colocar aqui, se o diretor deixar, né? Claro. A gente coloca aqui as datas e se você foi classificado ou não, é no site. Aí você entra lá no site com o seu número do candidato e tudo. Aí você vê aqui qual a sua colocação. Se você está entre os primeiros 40, você entrou. Sim. Desde que não perca, lógico, o dia da matrícula. Importante, o dia da matrícula. Não, mas você sabe que tem gente que... outra coisa muito importante, gente. A inserção de documentos para fazer a inscrição. Eu já tive casos de irmão de ex-aluno meu que queria fazer o curso e não inseriu os documentos corretamente no site na inscrição. Conclusão, inscrição indeferida. Não pôde fazer o vestibulinho. Então prestem muita atenção para colocar esses documentos. Confere umas 3 vezes ali para ver se fazer tudo certo, porque senão às vezes você teria até uma chance boa de passar e ser perto. Exato. Porque o pessoal tem um terror assim, muito grande do vestibulinho, mas gente, não é tão difícil assim. O problema maior é o seu nervosismo, você fica nervoso, dá branco, né? Aí ferrou, dá tela azul ali, né? Não, você aí fica você calmo. pode acabar treinando uma coisa que você sabia. Exatamente. Aí depois você pega a prova você antes e fala, não acredito. Mas assim, e a gente sempre fala, é um tempo muito longo para fazer a prova. Você tem muito tempo. Então, calma. Basicamente ter calma. E a média de lá? Qual que é? Lá a gente não tem nota. Lá são menções. Aqueles Não, nós somos diferentes, a gente é diferente. É insatisfatório, regular, bom e muito bom. Pra você, passa, o pessoal, a brincadeira dos alunos da ETEC, o mantra é R passa, né? Aí o professor fala, mas você não vai querer ser operado por um cirurgião R, você vai querer ser operado por um cirurgião MB. Então o que acontece? O R é o mínimo necessário, seria aquela média que vocês têm aqui. Então as coisas elas são qualitativas e não quantitativas. Entendi. Então o que acontece? A menção é atribuída, a gente tem que dar 2 ou 3 instrumentos de avaliação por bimestre. O que são 2 ou 3 instrumentos de avaliação? Não são 3 provas, 2 provas, não. Eu tenho que avaliar de um jeito e de outro. Aqui na época que eu estava também era assim. Você tinha a prova, mas você tinha que ter outro instrumento ali, né? Outra coisa que você tinha feito. Então, por exemplo, uma prova no seminário, prova no trabalho escrito, enfim. E aí o professor analisa, vê se todas as exigências que o professor fez na hora de pedir aquele trabalho foram cumpridas. Se ele cumpriu tudo, bom, fez o que eu pedi. Se ele foi além, sabe, dar aquele toquezinho a mais, é muito bom. Se chegou perto, fez o mínimo necessário ali, quase raspando, a gente brinca e fala, é o R de raspando, né? É o R. Agora não cumpriu o que eu pedi, tá faltando muita coisa, aí é o insatisfatório. Ou insuficiente, né? Pode ser uma coisa. Então é isso. Para encerrar, você tem algum conselho, alguma dica para quem vai se inscrever no vestibulinho? Olha, gente, primeiro, procura saber sobre os cursos, tá? Vê o que você gosta realmente de fazer, porque tem muita aula prática, tá? Então é gostoso, não é a casa, não ficar ouvindo falar sobre design. Eu vou ficar ouvindo, eu vou falar. Não, eu vou fazer prática. Sabe, o curso de design gráfico tem uns programas que só rodam naqueles Mac, que é o computador da Apple, né? Então lá a gente tem os computadores da Apple para rodar aquele programa, porque senão não faz. A gente tem máquina de costura, tem máquina de costura de overlock, máquina de costura reta, todo tipo de máquina, tudo elétrica, tudo automático para poder funcionar. A sala de modelagem, as mesas são 2 vezes essa daqui assim, para poder abrir o papel, fazer o molde bonitinho, tem manequim. ADM tem os computadores lá para todos os aplicativos de contabilidade, de administração, enfim, lá para você fazer. Então tudo é muito prático.
Se você não... Laboratório de eletrônica e automação, então, é muito bem equipado. Então, se você não gosta, se você for fazer arrastado, não vai dar certo. Então, procure alguma coisa que você realmente gosta. Para fazer na prova, como eu falei, calma, porque é muito tempo. É muito tempo. São 4 horas de prova, gente. É muito tempo. E se você tem alguma necessidade especial, por exemplo, aluno que tem baixa visão, aluno que tem um público elegível, né, TDAH, o TEA, informa na inscrição que tem as condições especiais para fazer. E abrir a mente e não ficar preso aqui a esses cursos que tem aqui. Porque os eixos tecnológicos, eles variam muito. Ah, mas por que as ETECs não fazem? Um curso de eletrônica, administração, não dá para fazer tudo se você não tiver estrutura para isso, uma vez que são cursos técnicos, né? Então, o professor também, tem que ter professor especializado. Quem dá aula na eletrônica são engenheiros, são professores, claro, mas a maioria tem formação em engenharia eletrônica. Os professores de modelagem de vestuário, tem professor estilista. Então, são profissionais muito específicos. Então, a gente tem que abrir a mente para ver, mas é que é muito longe. Gente, são só 3 aninhos. Tem problema. Tem como se virar. Hoje em dia tem tantos meios. Pois é, e outra coisa, depois você vai fazer faculdade, você vai escolher faculdade do lado de casa, porque é perto, ou você vai escolher a melhor faculdade? Sim. Então você tem que pensar nisso. E pensando também, agora eu vou puxar a brasa com a sardinha, né? Para o ensino médio, a gente pega bastante. Simulado Enem, simulado FUVEST, simulado Provão Paulista. A gente faz tudo. E tem também outra coisa que eu ia falar. Nós também entramos no público do Provão Paulista, que tem as vagas em universidades públicas reservadas para a escola pública. Nós estamos nesse bolo aí. Então, os nossos alunos também fazem o Provão Paulista para entrar em universidade pública. E o público que é o concorrente dele é o pessoal do estado. Sim. Então, eles estão em vantagem nessa hora. Então, nós temos alunos que entraram em FATEC, em universidades públicas, graças ao Provão Paulista. Então, abram bem a mente, pensem bem que vale muito a pena, sem contar que você já sai como um profissional técnico, né? Você já pode trabalhar em alguma coisa que não seja aquela coisa cansativa, aquela coisa sem nenhuma especialização, para, se você não conseguir uma universidade pública, até pagar uma faculdade melhor. Sim. E é isso, então, a gente queria agradecer aqui a sua presença. É um assunto muito legal pra gente, porque tem muitos estudantes que querem passar na ETEC, todo mundo acho que deseja fazer um bom ensino médio, é importante a gente ir pro currículo e tudo mais, e pra vida, né? E é isso, a gente queria muito agradecer a sua presença, e é isso. Agradecer a você que está assistindo. Siga nossas redes sociais, OscarCast, e obrigado por assistir. Eu que agradeço o convite de vocês e estou à disposição. Afinal, eu sou um pouquinho Oscar também, né? Sim. Tá bom? Tchau. Beijo, obrigada.